Seguimos na série em 1 João, até que Cristo seja formado em nós. Série hoje, mensagem, na verdade, intitulada O que temos em Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 14. 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 14. Diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos rendemos diante de quem o Senhor é. Nos rendemos diante da Tua grandeza, nos rendemos diante do Teu poder, da Tua majestade, da Tua santidade, da Tua bondade, da Tua misericórdia. E clamamos, Pai, que pelo poder do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações essa noite. Usa da Tua palavra para que ela adentre os nossos corações e molde quem somos. Nos transforma como o Senhor tem feito em conformidade à imagem do Teu Filho. Mas que os nossos ouvidos estejam atentos essa noite. Que nossos corações possam estar sensíveis à Tua palavra. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ao longo dos primeiros capítulos dessa carta, João ele vem trazendo diversas exortações, podemos dizer assim. Ele nos chamou a andar na luz, ele nos chamou a confessar pecados, ele nos chamou à obediência dos mandamentos, obedecer os mandamentos de Cristo, e a amar os irmãos com o mesmo amor de Deus. E diante dos cenários até aqui, talvez e provavelmente muitos de nós vão se pegar talvez na mesma situação que João vê aqui. Ele faz uma pausa, ele faz um parênteses na sua carta aqui, dentre as exortações, para encorajar esse povo. Porque diante de tantas exortações, quando a gente olha para as exigências aqui que ele está fazendo, comparamos com a nossa vida, com as nossas inconsistências, com o risco de vermos a realidade, a gente pode se pegar num certo desânimo aqui. Alguns podem olhar para o quanto nós somos falhos, por mais que marcados pela luta pelo pecado, e diante disso começar a se perguntar, será que realmente eu pertenço a Deus? Será que eu vou conseguir perseverar até o fim? Será que a vida cristã ela não é pesada demais para mim? E diante de um cenário como esse, João faz essa pausa e começa a falar e construir um argumento aqui que os encoraje. Ele faz 6 afirmações aqui. E diante dessas afirmações, ele está ali dando razões por que ele escreveu essas coisas. Ele começa a apresentar a razão por o que ele tem escrevido tudo aquilo, por que ele mandou eles andarem na luz, por que ele exige que eles venham obedecer os mandamentos, amar como Deus. E ele começa, por meio dessas afirmações, a falar, eu vos escrevo porque isso e porque aquilo. Eu vos escrevi por causa disso e por causa daquilo outro. Ou seja, João ele está chamando a atenção dos seus leitores. Ele começa a chamar a atenção desses irmãos, assim como a nossa atenção. Sabe tudo que vocês ouviram? Eu orientei vocês a andarem na luz. Eu orientei vocês a amar uns aos outros como Deus ama vocês. Agora eu quero que vocês entendam o porquê que eu pedi isso a vocês. E João começa a escrever as razões ligadas a isso. E nós podemos perceber, irmãos, que observando o que João está traçando aqui, nós vemos que as razões pelo qual ele escreve isso está ligada à nossa identidade em Cristo Jesus. Está ligada à nossa identidade espiritual. É como se ele dissesse, eu escrevo isso a vocês porque aconteceu algo com vocês.
Eu escrevo porque vocês já são alguma coisa em Cristo. Ou seja, João ele não está fazendo exigências aqui sem nenhum fundamento. Ele não está exigindo para pessoas aqui andarem na luz assim sem nenhuma justificativa. A grande pérola, a grande verdade aqui disso é que ele está exigindo isso baseado no fato dessas pessoas terem uma identidade em Cristo. A firmeza da caminhada cristã, a consistência na vida de santificação está diretamente ligada à nossa identidade de Jesus Cristo. Se temos uma identidade de Jesus Cristo, essa é a realidade, é o que nos dá fundamento para viver diante dessas exigências. E mais do que isso, irmãos, está diretamente relacionada à consciência que temos. Essa verdade está vívida nos nossos pensamentos, na nossa vida, de que temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós só conseguiremos lutar essa batalha da fé, nós só conseguiremos caminhar diante desse mundo caído, cumprindo essas exigências que João apresenta, se temos essa identidade de Jesus Cristo e se ela é vívida no nosso pensamento, na nossa mente, na nossa vida. Em outras palavras, o que João está dizendo aqui é: se alguém não nasceu de novo, toda tentativa de viver essa realidade é inútil. Toda tentativa de viver os mandamentos de Deus, toda tentativa de viver as suas exigências será inútil, porque a vida cristã ela não nasce apenas de mero esforço moral, apenas de cumprir exigências morais, mas ela nasce de uma nova identidade em Cristo Jesus, produzida pela sua graça. E João ele nos ensina aqui algo importante. Sem a consciência de quem somos em Cristo, não temos condição muitas vezes de continuar enfrentando a batalha desse mundo. Por isso, muitas vezes nos pegamos desanimados, porque esquecemos de algumas verdades fundamentais. Quem você é e quem você acha que é. Essas são perguntas que devem estar ali e precisam estar na nossa mente. Porque essas perguntas são as que sustentam a firmeza em meio às pressões de andar na luz no mundo que João vai falar mais à frente, que jaz do maligno. Não tem como continuar andando, vivendo como Cristo andou, amando as pessoas como Deus nos ama, sem desanimar se perdemos essa verdade de vista. João está escrevendo aqui como se ele dissesse: antes de exigir qualquer coisa de vocês, aqueles cristãos já eram algo. Eles já eram. Não é eu exijo todas essas coisas para que vocês se tornem alguém. O fundamento das exigências é a identidade em Cristo. Só que por que então João escreve se eles já eram cristãos, se eles já eram pessoas que tinham uma identidade em Jesus Cristo? João ele também sabia que em meio à caminhada e às pressões desse mundo, eles poderiam se esquecer de quem eles eram. O fato é que apesar de sermos em meio às pressões, nós acabamos esquecendo da nossa identidade. Diante das lutas, irmãos, muitas vezes prestamos e colocamos o nosso foco muito mais nas lutas do que na graça que Deus nos deu. Muito mais nas nossas falhas, nas nossas quedas, do que Cristo fez por nós. Observamos muitas vezes a vida, como falamos inúmeras vezes aqui, baseado no nosso desempenho, e nos esquecemos de que toda a nossa vida está fundamentada na nossa identidade em Cristo Jesus, que Ele mesmo nos deu, pela sua obra perfeita. Então João ele traz à memória essas verdades fundamentais da fé que nós vamos falar aqui essa noite por meio desses 3 versículos. Verdades essenciais para que todo cristão continue caminhando em direção à luz, para que ele continue vivendo o amor que Deus deseja que nós podemos fazer, possamos exercitar. Então, basicamente, João ele quer nos trazer a memória, aqui como ele queria trazer a memória desses leitores, aspectos fundamentais da identidade cristã. Aspectos esses que são: em Cristo, nossos pecados foram perdoados. Em Cristo, nós conhecemos o Pai.
e em Cristo nós vencemos o maligno. Essas são as 3 verdades fundamentais que nós vamos falar, que embasam a nossa identidade em Cristo aqui essa noite. Amém? Mas antes de adentrar propriamente ao texto, para a gente se localizar melhor aqui, é importante entender um pouco desse contexto aqui. Quando ele fala sobre filhinhos, jovens e pais aqui, né, alguns intérpretes aqui, comentaristas, identificam aqui como fases da vida cristã. Como se os filhinhos fossem novos convertidos, como se os jovens ali fossem intermediários e como se os pais fossem pessoas maduras. Uma expressão de estágios espirituais diferentes ali. O que eu acredito que é muito difícil de sustentar biblicamente falando. Outros comentaristas com uma posição mais popular creem que esses filhinhos, assim como inúmeras passagens ao longo do capítulo 1 e 2 e o resto da carta, é quando João se declara aos irmãos da igreja. Como ele fala, né? Filhinhos, 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 constantemente. E veem esses jovens como cristãos menos maduros e pais como cristãos mais maduros. Acredito que, apesar disso ter, né, um fundamento real, nós precisamos olhar para essas verdades bíblicas e desejamos tratar com um pouco mais de fidelidade, entendendo que todos esses aspectos se aplicam à vida de todo cristão. E em todos os momentos da vida, nós somos mais maduros em algumas coisas e menos maduros em outras. Então, em todos nós, talvez que estamos aqui, nós somos os filhinhos, nós somos os jovens, nós somos os pais. Nós somos aquele a qual ele declara essa mensagem de amor. Nós somos aqueles que estão em algum momento da caminhada cristã, talvez não tão maduros em alguns aspectos da vida, e somos aqueles também que somos maduros em alguns aspectos da vida. Então, quando olharmos para essa mensagem ali, todos esses aspectos de que nós somos perdoados, de que nós conhecemos a Deus, e o último, de que perdi aqui, irmãos, de que vencemos o maligno. Todos esses aspectos se encaixam na nossa vida. Todos esses aspectos, eles falam ao nosso coração. Todos nós se identificamos em tudo isso. Então, olhem para essa mensagem, que isso são 3 verdades fundamentais que sustentam a vida cristã. Amém? Bloco 1 aqui, né, a nossa parte 1, o versículo 12. Em Cristo nós temos perdão. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. É impressionante como João, em toda essa carta, como falamos antes aqui, existe esse amor fraternal. Esse amor, porque, irmãos, se nós olharmos para o início do capítulo 1 até o capítulo 2 aqui, ele está moendo a gente. Ele está descendo a lenha. Ele está contrastando a nossa vida e dizendo: meus irmãos, vocês dizem que conhecem a Deus, mas andam nas trevas, vocês são mentirosos. Meus irmãos, se vocês não andam na luz, não ousem dizer que conhecem a Deus. É impossível. E ele começa a surrar a gente aqui, esses irmãos, e lógico, combatendo aquele falso ensino que falamos aqui, que era o gnosticismo. Dizendo que era possível viver uma vida à parte de Deus. Era possível professar Deus com seus lábios, mas na prática viver no pecado. E ele começa a encher a nossa mente aqui com as verdades de Deus, com as exigências de Deus, mas ele sempre nos dedicando à palavra e voltando a esses irmãos com palavras como filhinhos, como um amor da parte de Deus, como alguém que tem uma linguagem profundamente pastoral. Irmãos, nós podemos contrastar com a nossa própria vida. Basta, né, quando a gente tem aquele grande irmão em Cristo Jesus e ele vem nos confrontar do pecado. Se aquela pessoa, ela chega, né, e assim, é um tato zero, né? Imagina aquela pessoa com tato zero. Por mais que ela tenha razão, por mais que a sua fala seja fundamentada biblicamente de forma perfeita, se ela falar todo esculhambado de qualquer jeito, talvez a primeira impressão você não aceite bem.
Talvez você vá ouvir, já vai ficar, né, como diz a gíria, escamado. Você já vai ficar meio, o que esse cara está pensando? Que ele pensa que é santo por nada. E esse irmão, ele sabe que ele é pecador e você também sabe que ele sabe, mas nós somos assim muitas vezes. Se a gente é confrontado e não tem, e você às vezes não vê um pingo de amor na vida daquela pessoa, você tende a ver de forma conflituosa. E nós vemos João aqui com completamente um coração pastoral. É descendo além e assoprando do outro lado. É com um amor para a vida desses irmãos, e esse amor reflete no fato de que essas verdades são para que eles sejam instruídos nessa verdade. Essas verdades são para que eles caminhem de forma coerente com o Evangelho. São para que eles continuem caminhando de forma esperançosa, lembrando da sua identidade em Cristo. Então é para produzir algo necessário em suas vidas. E ele fala: filhinhos, vossos pecados são perdoados. A primeira verdade, o pilar aqui da nossa identidade em Cristo: nós somos perdoados. Irmãos, não é talvez nós sejamos perdoados se a gente tiver uma vida perfeita. Talvez nós sejamos perdoados se eu fizer tudo direitinho. Se eu decorar a confissão de Westminster, se eu, decorar todos os livros da Bíblia, se eu souber quem são os profetas menores, os maiores, se eu for aquele cara que fez a... Não é isso. Ele está falando, não é esperamos que sejamos perdoados naquele grande dia. Ele fala: os vossos pecados são perdoados. A verdade primeira que nós devemos nunca, jamais nos esquecer da nossa identidade em Cristo é que nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Sejam os pecados do passado, sejam os pecados do presente, sejam os pecados do futuro. Nós somos perdoados. Esse verbo aqui está no tempo perfeito, que na língua grega significa algo que foi feito no passado e continua acontecendo. Um escritor chamado Hineker, ele fala que nós fomos e permanecemos perdoados. Os nossos pecados foram e permanecem perdoados. Não é a sua falha durante a semana, a sua inconstância durante aquele mês que você não orou como você desejaria, que o faz não aceito diante de Deus. É pecados perdoados. Seja agora, seja amanhã, ou seja eternamente. Isso significa que o cristão não vive tentando conquistar perdão. Ele já o tem em Cristo Jesus. Irmãos, isso faz parte da nossa identidade. Nós não podemos nos esquecer e tampouco devemos deixar de pregar para nós mesmos. Quando você está lá naquela bela semana em que o pecado bate à sua porta e você vem a vacilar, você precisa lembrar. Isso não nos isenta da luta contra o pecado. Mas a culpa não deve vencer a graça redentora de Cristo aqui dentro e aqui dentro. Porque Calvino, ele comenta sobre isso, ele diz que se perdemos de vista a certeza do perdão, a religião ela passa a ser uma neblina e sombra, ela não é mais nada. Não podemos perder de vista o perdão de Jesus Cristo. João está nos lembrando aqui que existe segurança em Cristo Jesus, porque os pecados foram perdoados. E então ele mostra a razão disso. Por que os nossos pecados foram perdoados? Por causa do seu nome. Por causa de Jesus Cristo. Por isso que nós temos certeza que os nossos pecados estão perdoados. Por isso nós podemos descansar. Por isso nós podemos confiar de que não seremos acusados amanhã ou depois. Por isso nós podemos pregar para a nossa mente de que não há acusação nenhuma sequer que nos afasta do amor de Deus. Porque nós fomos perdoados não por causa do nosso desempenho, não por causa dos nossos dons e talentos, não por causa das nossas qualidades, mas por causa do seu nome. E o nome aqui é Cristo, é tudo que Ele realizou na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição. Se nós somos perdoados por causa de Cristo, nós somos perdoados por causa da sua cruz, por causa do seu sangue derramado, por causa da sua obra perfeita, do Filho de Deus.
Irmãos, isso deve nos confortar, deve nos trazer segurança no nosso dia a dia. Quantas vezes nós nos sentimos desmotivados, porque olhamos para o nosso desempenho, porque olhamos para as nossas inconstâncias, porque olhamos para nossas imperfeições. Não quer dizer que nós não queremos ser santos como Ele é santo. Esse é o nosso desejo, esse deve ser o nosso alvo. Mas quando falhamos, nós devemos olhar para a obra perfeita de Jesus Cristo e entender que nós somos perdoados. Nós somos perdoados de todos os nossos pecados por causa do seu nome. Então pare de ser e viver como quando você vence, você se sente aceito. Quando você falha, sente-se rejeitado. O pecado, ele é sério. O que João está dizendo aqui, não é que o pecado não é sério. O pecado é tão sério que Jesus Cristo precisou morrer naquela cruz. Mas justamente por isso, porque Ele morreu naquela cruz, o perdão dos nossos pecados é eficaz, é suficiente. Todas as vezes que perdemos isso de vista e vivemos uma vida como se corrêssemos atrás do perdão de Deus, é dizer que o sacrifício perfeito de Jesus Cristo não é suficiente. Precisamos pregar essas verdades para a nossa mente, irmãos. Pregar constantemente para nós, Senhor, eu posso me achegar em Ti oração com certeza de que eu sou perdoado porque a Tua obra foi perfeita. Porque naquela cruz o Senhor morreu por mim. Porque o Seu sangue me lava de todo pecado. Porque por causa do Seu sacrifício perfeito eu fui dado como justificado. Justificado por meio de Jesus Cristo. Isso traz descanso para o nosso coração. Porque o Evangelho ele não diz tente pagar a sua dívida. O Evangelho diz Cristo pagou por você. Os seus pecados são perdoados porque Cristo pagou o preço. A luta contra o pecado, frequentemente ela vem acompanhada, irmãos, de culpa, de acusação, de desânimo. Não é fácil professar a fé em Jesus Cristo no mundo caído. Não é fácil viver uma vida buscando cumprir as exigências de Deus. Muitas vezes essas acusações tomam o nosso coração, tomam a nossa mente, nos levando a esse desânimo, culpa. Pensamentos como, eu nunca vou chegar lá, eu não sei nem se eu sou crente, parece que a minha vida não muda, parece que eu sempre vivo nesses mesmos pecados. Será que algum dia eu vou me tornar parecido com Cristo? Muitos cristãos vivem derrotados, não apenas pelo pecado, mas constantemente pela acusação no coração. E o que João nos lembra, que lembra esses irmãos, diante desse cenário, andem na luz, amem como Deus amou. Eles olham para tudo aquilo e, meu Deus, e agora? Será que eu consigo viver essa vida? E João fala, lembrem da identidade, meus irmãos. O pecado de vocês já foi perdoado. A segurança do cristão não está em nunca cair, mas está em Jesus Cristo. É o que nos traz descanso, é pertencer a Ele. É sermos chamados de filhos de Deus. Sermos esses irmãos dos quais Cristo nos fez por meio da sua obra perfeita. Segundo aspecto, João fala, o primeiro aspecto, que nós somos perdoados em Cristo Jesus. Segundo aspecto, em Cristo conhecemos o Pai. Eu vou ler o versículo 13a e o 14a. Aliás, eu estou lendo aqui na versão Almeida, revista e inspirada. Então talvez seja um pouco diferente da NAA que está aqui na tela. Ele fala assim, pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Pais, eu vos escrevi, o 14a, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Mais uma vez, provavelmente João aqui não está falando sobre categorias rigidamente distintas, mas dadas as suas devidas proporções, todos aqueles que caminham a experiência da vida cristã. Ele fala que nós conhecemos aquele que existe desde o princípio. Aqueles que alcançam a identidade em Cristo Jesus e uma maturidade na caminhada cristã, esses vêm a conhecer Cristo Jesus, vêm a conhecer Deus que se revela na pessoa de Cristo.
Vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Cristo, como nós lemos em Colossenses, como nós lemos em 1 João, é Ele que existe desde o princípio, aquele pelo meio dele foi feito todas as coisas, por meio dele, para Ele. E essa palavra conhecer, nós precisamos entender o sentido bíblico desse conhecer. Quando a gente fala de conhecimento, irmãos, conhece aquele desde o princípio, a nossa mente automaticamente liga ao nosso conhecer do dia a dia. Uma soma de ideias a respeito de algo, uma soma de ideias a respeito de alguém. Eu conheço muito sobre o Mike, porque eu sei que ele faz isso, porque eu sei que aquilo outro, porque eu sei que ele gosta de carro, porque eu sei que ele gosta de carro limpo, porque eu sei que... E daí uma soma de informações e ideias a respeito de uma pessoa ou de algo. E o conhecer bíblico, ele é algo que vai além disso, ele também é isso. Para conhecer a Deus, precisamos saber quem Deus é. Mas o conhecimento bíblico, ele se difere nisso. Apenas informações não levam ao conhecimento de Deus. Essa é a diferença. Esse conhecer bíblico, ele é um conhecer de um relacionamento. Ele é um conhecer profundo, relacional, íntimo, diário. Por isso, em várias passagens da Bíblia, nós vemos esse conhecer, essa mesma palavra sendo empregada à relação mais íntima que um homem e uma mulher pode ter. Fulano e ciclano se conheceram e deram à luz a fulano. É um relacionamento íntimo, não é apenas um acumular de informações. O que João está dizendo é que esses irmãos, eles conhecem aquele que é desde o princípio. Eles o conhecem profundamente, eles se relacionam com ele, não é apenas um acúmulo de informações. É possível ter muito conhecimento teológico, acumular conhecimento teológico e ainda assim não conhecer a Deus. É isso que João está dizendo. Apenas acumular informações não nos leva a uma identidade em Cristo Jesus. Esse conhecimento não é apenas teórico ou esotérico, como alguns falsos mestres ensinavam aqui na igreja. Não adianta, conhecer apenas um Deus de ouvir falar, mas é através de um relacionamento verdadeiro. E isso muda completamente, irmãos, a forma como enxergamos maturidade cristã. É conhecer mais profundamente a Cristo. É viver um relacionamento com Ele, por meio desta vida aqui como peregrinos nessa terra. É caminhar com Jesus Cristo, é permanecer nele, é viver uma comunhão com Ele. É como se pudéssemos chamar aquele que é o nosso amigo fiel. Você não vê alguém na rua aí, você pega, olha aquela pessoa, bom dia, tudo bem, como é que eu estou nomeado? Esse é meu amigo, Esse cara aqui, a partir de hoje, ele é meu melhor amigo. Ou você é maluco, É impossível afirmar isso, irmãos. Mas ele é o nosso amigo fiel. Ele é o nosso... aquele que nós podemos chamar, daquele que revela o Pai, no qual nós podemos chamar de Pai. É conhecer a Cristo intimamente, irmãos. É viver um relacionamento constante com Ele. Ele relembra aos crentes aqui que eles já possuem aquilo que realmente importa. Eles conhecem o Pai por meio do Filho. Irmãos, isso é a vida cristã. Caminhar nessa terra, irmãos, e se dizer um cristão e não conhecer a Cristo constantemente por meio de um relacionamento pessoal, é desperdiçar a sua vida. Não existe melhor parte da experiência cristã nessa terra do que conhecer a Cristo Jesus. Do que estar diante daqueles seus piores dias e saber que você não está sozinho. E saber que você tem alguém a quem recorrer. E saber de alguém que conhece todos os seus pecados e ainda assim te amou profundamente. E ainda assim te perdoou por causa do seu sacrifício perfeito. Que sabe que você é um canalha, mas não te deixa largado no caminho. Ainda continua te amando e te desenvolvendo em conformidade à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. É saber que eu sou inconstante e ainda continua me aperfeiçoando. Ainda continua me lembrando da sua misericórdia, ainda continua me lembrando do seu amor.
Me lembra de salmos como aquele amado salmo de que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o meu Deus, Ele está comigo, o meu pastor, o meu bom pastor, a sua vara e o seu cajado me consolam. Em nenhum momento dessa experiência diante desse mundo eu estarei sozinho. É orar em qualquer lugar, em onde for, em qualquer situação, eu posso recorrer a Ele, pedindo socorro, enaltecendo o seu nome, pedindo o seu conforto, porque Ele me deu livre acesso ao trono da graça. Porque por meio de Cristo Jesus agora nós temos paz com Deus. É desenvolver essa intimidade com Ele, é permanecer na sua palavra, é cultivar uma comunhão diária, irmãos. Que possamos recorrer diariamente a Jesus Cristo. Por meio desse relacionamento que Ele nos permitiu viver com Ele. Terceiro aspecto da nossa identidade em Cristo. Em Cristo vencemos o maligno. Falamos anteriormente pelo perdão de pecados. Falamos agora sobre jovens, versículo 13, 20, 14b. 13b, 14b. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então nós somos perdoados, nós conhecemos e vencemos o maligno. 3 aspectos da nossa identidade em Cristo. Eu vos escrevo porque tendes vencido. Então nós podemos olhar para esse texto e dizer, nós somos mais do que vencedores. Nós somos vitoriosos. E é um perigo dizer essa palavra nos dias de hoje. Você é vitorioso. Porque daí você pensa naquela vitória financeira, né? Você pensa naquela vitória. E João está dizendo aqui que nós somos vitoriosos em Jesus Cristo. Mas nós somos vitoriosos na luta contra o pecado. Ele fala aqui que eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno, vocês venceram. Não é talvez a mesma coisa, né? Talvez porque vocês vão vencer, talvez porque vocês consigam em algum momento vencer. É porque vocês venceram. Em Cristo Jesus essa batalha já está ganha. Lembram daquela canção do Shane Shane? Lutamos batalhas que Cristo já venceu. Dessa história nós já sabemos o fim. Dessa história nós já sabemos que um dia nos encontraremos com Ele, que um dia estaremos no novo céus e nova terra, que esse perdão dos nossos pecados é para a eternidade. Nós já sabemos o fim dessa história. E ele fala, eu escrevo a vocês que venceram e têm vencido o maligno em Jesus Cristo. Isso não significa ausência de luta espiritual. Isso não significa ausência de sofrimento nessa terra. Não é esse tipo de ser vitorioso, um triunfalismo. Como alguns autores, como Augusto Nicodemo diz, né? Senão nós olharíamos para Paulo, e Paulo foi um desgraçado então. Porque sofreu nessa terra perseguição, teve sofrimento, teve lutas. E nós também temos as nossas lutas diárias. E João, ele sabe que a vida cristã envolve batalha constante contra o pecado. O mundo e Satanás. Mas ele relembra a igreja que o maligno já foi decisivamente derrotado em Cristo Jesus. É nós lutarmos as nossas batalhas diárias contra o nosso pecado, crendo que em Cristo o diabo já foi derrotado. Em Cristo nós vencemos. Não é uma guerra que é incerta. É uma guerra que nós já sabemos o fim. A vitória do cristão não começa nele mesmo. Não começa em nós, começa a partir de Jesus Cristo. Ele quer fortalecer a nossa vida, assim como Ele tem fortalecido esses irmãos da igreja. Ele está nos lembrando, o maligno é real. A batalha é real.
A tentação é real, mas a vitória em Cristo também é. Esse é o ponto, não existe batalhas na nossa vida cristã, nessa guerra contra o nosso pecado que não serão vencidas. Por mais que continuamos lutando nessa terra até que aquele grande dia chegue, lá nós obteremos a vitória completa. Lá nós vamos nos alegrar naquele imenso banquete, naquele grande dia que será para sempre. As nossas expectativas estão nisso. Nós não lutamos para vencer porque Cristo já venceu. E ele diz, porque vocês são fortes. Mas não é a força produzida em nós. Ele fala, porque a palavra de Deus permanece em vós. Vocês vencem o maligno porque Cristo venceu essa batalha, mas vocês continuam progredindo nessa luta diária e vencendo também os nossos pecados, porque nós somos fortes. Mas a realidade é que nós somos fracos, irmãos. A realidade é que nós somos pecadores carentes da graça. Então, quando em algum momento nós somos fortes, quando estamos em Cristo e quando nos alimentamos diariamente do conhecer a Ele, quando nos enchemos da sua palavra, quando estamos no nosso dia a dia e estamos em situações de tentação como o próprio Jesus Cristo no deserto, e Ele cita aquelas palavras ali que Deus traz, por meio, não, as palavras que Ele conhece. Não tem como permanecer na caminhada diária, lutando contra os pecados, ser lembrado das esperanças de Cristo, de verdades que nunca ouvimos, que nunca lemos, que jamais conhecemos. Irmãos, não existe passe de mágica que Deus ele pega e traz versículos à mente pela mágica, pelo poder apenas. Nós somos lembrados daquilo que conhecemos. A Sol é professora de matemática, Diga-se de passagem, eu acredito que uma brilhante professora. E não tem como ela não estudar e chegar lá e querer dar uma aula. É impossível chegar lá na sala de aula e pensar, agora pronto, Senhor, me lembra toda a raiz quadrada, me lembra de tudo, algoritmo, cálculo diferencial integral, me lembra de tudo aqui agora. Me dá o conhecimento que Einstein tinha, me dá o conhecimento que os brilhantes desse mundo tiveram na matemática. Não vai acontecer. O que vai acontecer? Alguns alunos vão saber mais que ela. E aí é loucura. Não tem como sermos lembrados de coisas que não conhecemos. Precisamos nos alimentar da sua palavra para que possamos ser lembrados das suas verdades. E João está fazendo isso aqui, ele está lembrando essas realidades da identidade em Cristo. Escrevo para vocês que são fortes porque a palavra permanece em vós, porque vocês estão constantes nela, porque vocês se alimentam dela, porque ela é real nos seus corações, porque ela é constante nas suas vidas. A vitória espiritual, a vitória na caminhada, ela nunca é separada da permanência na palavra de Deus. Não existe isso. Irmãos, basta a gente olhar para a nossa realidade, ver que a gente está meio capenga, e tu já está meio definhado ali. Você já vê os pecados começando a se sobressair mais, tu já não está aquele poço de querideza que tu era, Tu já começa, Aqueles que são casados, o marido deixa já uma caneca em cima da... vai manchar não é mármore, Mármore é coisa de grosso, Como é o nome ali do... Quartzo. O quartzo Zeus. Vai manchar o meu quartzo Zeus. E aí, tu já começa, Tu vê que o teu... Sabe aquele velho homem que insiste em habitar dentro de nós, aquele impostor? Tu vê que ele já está dominando ali o joystick, Ele já está controlando ali o ser humano. Irmãos, é notável. É notável, se não nos alimentamos de Cristo e Jesus por meio da sua palavra e da oração, é notável. Começamos a não ser tão fortes, porque a realidade é que nunca somos fortes. Ele é forte enquanto estamos nele.
caminhamos como pessoas que são fortes, porque a palavra permanece em nossos corações, na nossa mente. Tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em vocês. Não existe uma vida espiritual duradoura na luta e na vida cristã longe da palavra. A palavra ela corrige, irmãos, a palavra ela fortalece, a palavra ela produz discernimento. A palavra é que sustenta em meio às tentações. Muitos querem, viver uma vida progredindo, querem viver uma vida de vitória espiritual, mas sem permanência na palavra de Deus, mas sem permanência nas suas verdades. Querem ser fortes na luta contra o pecado, no dia a dia, mas sem comunhão com Deus. E João, o que ele está dizendo é que a perseverança cristã nasce exatamente dessa permanência. Ela exatamente flui dessa permanência. Por isso, talvez, muitas vezes somos tão inconstantes. Por isso, muitas vezes, a gente toma pau aí fora. Isso nos chama a abandonar uma autossuficiência espiritual. Ninguém consegue viver uma vida pelo seu próprio esforço. Irmãos, recorrer às Escrituras e à palavra não é meramente um movimento religioso, meramente um movimento intelectual, é necessidade de Deus. Entendendo essa realidade, eu careço de conhecer mais quem Deus é. Eu careço de que as verdades me sustentem no dia a dia. Porque quando a ansiedade bater, eu preciso me lembrar de que eu preciso encher a minha memória daquelas verdades de Deus, daquilo que é bom, daquilo que é de boa fama, daquilo que traz a memória. João, ele relembra algo muito importante por meio dessa mensagem aqui, esses irmãos. Nós lutamos contra o pecado porque pertencemos a Cristo. Nós perseveramos porque fomos alcançados por sua graça. E nós permanecemos porque Ele nos sustentou primeiro. Em Cristo nós já temos aquilo que realmente importa, irmãos. Temos perdão, temos comunhão com o Pai e temos vitória sobre o maligno. Tudo o que precisamos está em Jesus Cristo. Como falamos, não significa ausência de luta, mas significa que em meio às lutas do dia a dia nós não caminhamos sozinhos. Como esses irmãos precisavam ser lembrados do que eles eram em Cristo, nós precisamos constantemente ser lembrados dessa realidade também. Não desanime diante da jornada de amanhã. Não desanime diante dos pecados, das quedas, da acusação do seu coração. Não desanime diante da sua inconstância. Não desanime se você não consegue caminhar na luz como Ele deseja. Mas continue caminhando, mas lembre-se daquilo que você é em Cristo Jesus. Lembre-se que você é perdoado de todo pecado. Lembre-se de que você tem conhecido a Deus. Lembre-se de que você tem vencido o maligno, porque tudo isso aconteceu em Jesus Cristo e porque nós estamos nele. Cristo já venceu. Cristo já nos recebeu. Cristo permanece conosco. Por isso a vida cristã não é sustentada pela nossa força, mas é sustentada pela graça daquele que nos chamou. Lembre-se dessa verdade. Não depende de nós, irmãos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, porque se dependesse de mim para me tornar o pai que eu desejo, se dependesse de mim exclusivamente para me tornar o marido que eu gostaria de ser, se dependesse de mim para ser o cristão que eu desejo, eu estava perdido. Se dependesse de o que esses falsos mestres diziam, de se excluir como um monastério no canto do mundo, se dependesse de subir uma montanha, se dependesse de tantas outras coisas e experiências que buscamos. Mas graças a Deus depende de Jesus Cristo. E se somos esses cristãos que estão nele, lembrem-se de que ele já venceu. Amém?